Sejam bem-vindos ao Compilando Sucesso, onde cada linha de código aproxima você do futuro da tecnologia. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Alex Silva e é um prazer enorme receber cada um de vocês, meus alunos da faculdade e todo mundo que acompanha o nosso canal para mais essa nossa videoaula. Bom, para quem já está acompanhando a nossa jornada de estudos, sabe que esse é o terceiro vídeo da nossa série especial de 4 vídeos sobre Python estruturado. Nos vídeos anteriores, a gente já destrinchou as estruturas de decisão e repetição em Python e logo em seguida a gente mergulhou de cabeça no uso de subprogramas em Python. E hoje a gente vai dar continuidade a tudo isso, falando sobre um verdadeiro divisor de águas, as bibliotecas em Python. Mas olha, antes da gente começar a colocar a mão na massa, eu vou pedir aquele favorzinho de sempre. Já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer e, claro, já ativa o sininho de notificações, tá? Assim você não perde nenhum conteúdo novo que a gente prepara com tanto carinho para vocês. Bora começar? Então o nosso roteiro de hoje está super bem organizado. A gente vai passar de forma didática por 4 pontos principais. Tópico 1. Importação de funções e módulos. 2. Módulos básicos nativos do Python. 3. Mais módulos nativos do Python. E por fim, o tópico 4. Pacotes externos. Muito bem, vamos direto para o nosso primeiro tópico, a importação de funções e módulos. Para a gente entender bem como funciona esse ecossistema incrível que vocês estão vendo ilustrado aí na tela, pensa no núcleo básico do Python como se fosse a sua mochila no primeiro dia de aula na faculdade. Você leva ali só o essencial, né? Um caderno, uma caneta para ficar leve, rápido e não carregar peso à toa. No Python, essas são as funções básicas, tipo aquele print ou input que a gente usa toda hora. Mas e quando o professor passa um trabalho de pesquisa super complexo de estatística? Aquela sua mochila básica já não dá conta. Você precisa ir até a biblioteca central da universidade. Dá uma olhada nessas linhas brilhantes e conexões ao redor do código aí na imagem. A biblioteca padrão do Python é exatamente essa biblioteca central gigantesca. O núcleo da linguagem ocupa pouquinha memória do seu computador, mas, quando você precisa, tem um ecossistema gigantesco com mais de 200 módulos nativos te esperando. Tem ferramenta para matemática, para criar tela de aplicativo, para mexer com arquivos. O grande segredo aqui é: você, como programador, não precisa reinventar a roda. Você vai na prateleira, pega a ferramenta pronta e encaixa no seu código. Legal, professor, mas na prática, como é que a gente faz essa importação no código? Bom, é super didático, são só 2 passinhos. O passo 1 é você avisar para o Python: ei, eu vou usar uma ferramenta de fora. Para isso, você usa o comando import, seguido do nome do módulo que você quer. O passo 2 é usar a ferramenta de fato, escrevendo o nome do módulo, um pontinho e a função exata que você precisa. E aqui vai uma dica de ouro, tá? Aquela dica de quem já cansou de ver aluno errando isso em prova. Imagina que a gente tem um exercício pedindo para usar uma função de arredondamento. Como a gente resolve? Primeiro, lá no topo do código você declara import math. Depois, lá embaixo, se você quer arredondar o número 5.9 para cima, você vai escrever exatamente assim, math.ceil, e coloca o 5.9 lá dentro dos parênteses. Simples assim. Essa é a sintaxe perfeita, que deixa seu código limpo e previne um monte de dor de cabeça. Entendido isso, a gente avança para os nossos tópicos 2 e 3, módulos básicos nativos do Python e mais módulos nativos do Python. Dá uma olhada nessa tabela. Ela mostra algumas dessas ferramentas maravilhosas que já vêm nativas, ou seja, de graça, na caixa, assim que você instala o Python. É como abrir uma caixa de ferramentas novinha em folha. Por exemplo, o módulo Math é a sua calculadora científica super potente cheia de fórmulas prontas. O módulo Random é como se fosse um lançador de dados virtual, excelente para quando você precisa sortear números ou fazer um jogo de escolhas aleatórias. A gente tem também o SMTPlib. Esse cara é sensacional, ele é literalmente uma agência dos correios digital dentro do seu código que permite que o seu sistema envie e-mails de forma totalmente automatizada. Tem o Time, que é o seu cronômetro de precisão, essencial para manipular datas ou fazer o sistema dar uma pausa por uns segundos. E o Tinker, bom, o Tinker é o nosso arquiteto digital. É ele quem vai construir as janelas, colocar os botões, desenhar as caixas de texto, transformando aquele seu algoritmo que só rodava numa tela preta num aplicativo visual de verdade. Mas turma, muita atenção agora! Um aviso técnico importantíssimo sobre essas ferramentas, especialmente o módulo Math. Olha essa comparação que está na tela. Se no exercício a gente precisa calcular a raiz quadrada de um número real, tipo 25.0, e a gente usa o math.squared, maravilha! O Python vai calcular e te entregar o resultado perfeito. Agora, tenta passar para essa mesma função um número complexo, tipo aquele 2 mais 3j das aulas de matemática avançada. Sabe o que acontece? O programa quebra. Ele retorna um erro na hora. E por que eu tô frisando isso para vocês?
Porque o módulo Math foi construído única e exclusivamente para lidar com números reais, sejam inteiros ou com vírgula. Se você for trabalhar com números complexos, você tem que saber que existe uma outra ferramenta específica para isso, que é o módulo CMath. Entender o limite da sua ferramenta é exatamente o que separa o aluno iniciante de um programador profissional. E aí surge aquela dúvida clássica em sala de aula. Professor Alex, e se a ferramenta que eu preciso para o meu projeto de faculdade não estiver dentro dessa biblioteca padrão do Python? O que a gente faz? Bom, antes de eu desvendar esse mistério e te contar como a gente ganha esses superpoderes de fora, eu vou fazer uma pausa rapidinha para te lembrar de deixar aquele like maroto e seguir o nosso canal caso você ainda não tenha feito isso no comecinho do vídeo. É esse apoio de vocês que ajuda demais a impulsionar o canal e me motiva a trazer explicações detalhadas assim. Já deixou o like? Então bora lá descobrir a resposta. Isso puxa a gente exatamente para o nosso quarto e último tópico de hoje, os pacotes externos em Python. Gente, é aqui que acontece a verdadeira mágica da comunidade de código aberto, o famoso open source. Pensa que existem milhares de desenvolvedores brilhantes no mundo inteirinho, escrevendo códigos geniais todos os dias e, o melhor de tudo, compartilhando isso de graça com a gente. E para organizar todo esse conhecimento, criaram o PyPy, que está definido aí na tela, o Python Package Index. Pensa no PyPy como a Play Store ou a App Store do seu celular, só que feita de forma global e exclusiva para desenvolvedores Python. Você quer criar um gráfico 3D lindão? Tem pacote lá. Quer analisar 1 milhão de dados de uma empresa? Tem pacote lá. Quer criar uma inteligência artificial? Com certeza absoluta tem lá. É um servidor maravilhoso que expande as fronteiras do que o Python consegue fazer. Tá, professor. Mas como é que a gente pega esses aplicativos da loja e coloca no nosso computador? Dá uma olhada nessa imagem de instalação aí na tela. É aqui que entra o nosso grande astro, o pip. O pip não é um joguinho, não é um editor de texto. Ele é o gerenciador de pacotes definitivo do Python. Fazendo uma analogia do cotidiano, o pip é o entregador do aplicativo de comida. Você digita o comando, ele viaja até o servidor PyPI, pega o pacote que você pediu e instala no seu sistema. Mas olha o detalhe crítico nessa tela de instalação aí. Tá vendo aquela caixinha lá embaixo, escrito Add Python to Path? Isso é vital, turma. Quando você marca isso na hora de instalar o Python, você está ensinando para o seu Windows, para o seu computador, onde o seu entregador, o pip, está morando. Se você esquecer de marcar essa caixinha, o computador simplesmente não vai reconhecer seus comandos de instalação lá no terminal. Fica a dica para não passar raiva depois. E agora eu vou falar de igual para igual com vocês que são universitários e querem ir para o mercado de trabalho. Tem uma regra de boas práticas na indústria que é sagrada, o uso de ambientes virtuais ou Virtual Environments. Imagina a seguinte situação. Você tem uma mesinha de estudos pequena no seu quarto. Aí você resolve fazer ao mesmo tempo, na mesma mesa, um projeto de robótica cheio de graxa, pintar uma tela a óleo e montar uma maquete de arquitetura super delicada. Vai virar uma bagunça, né? A graxa vai sujar a maquete, a tinta vai estragar o robô. No Python é exatamente a mesma coisa. Os ambientes virtuais criam mesas de trabalho totalmente isoladas para cada projeto seu. O pacote que você instala para o projeto A não se mistura com as ferramentas do projeto B. Isso isola as coisas, evita os famosos e temidos conflitos de dependência e mostra para todo mundo que seu código é de um profissional de verdade. E só para dar aquele gostinho das ferramentas pesadas que a gente tem nesse mundo externo, olha essa tabela com os pacotes que são padrão na indústria hoje. A gente tem o NumPy, que é um verdadeiro monstro para cálculos matemáticos e científicos. O Pandas, que funciona como se fosse um Excel super inteligente com superpoderes para manipular dados. O Scikit-learn, que é a base de quem trabalha com Machine Learning e inteligência artificial. O Matplotlib, para você desenhar gráficos visuais que vão impressionar qualquer chefe. O Requests, que é a ferramenta que permite que o seu código acesse sites e baixe informações na internet. E o Flask, que a galera usa para construir sites e aplicações web inteiras só usando Python. O meu conselho de professor para vocês é o seguinte: antes de você gastar horas a fio escrevendo um algoritmo gigantesco do zero, dá uma pesquisada para ver se não tem um pacote popular que já faça esse trabalho pesado por você. Quase sempre tem. Ufa! Quanta coisa boa a gente viu hoje, hein? Chegamos ao fim da parte técnica dessa videoaula. Fazendo aquele resumo rápido e bem reduzido de tudo que a gente falou, hoje você aprendeu que a biblioteca padrão do Python oferece módulos nativos incríveis. A gente destrinchou passo a passo de como importar essas funções, tipo Math e o Tinkercad. A gente descobriu o poder gigantesco da comunidade open source através do servidor PyPI. Entendemos que o pip é o nosso entregador oficial de instalações e consolidamos que a gente sempre deve usar ambientes virtuais para manter nossos projetos seguros e organizados. E com essa imagem bacana de quem está se preparando para dominar o código, a gente encerra o terceiro encontro da nossa jornada de estudos. Mas calma aí que a nossa caminhada não acabou. No nosso próximo vídeo, que será o quarto e último vídeo da nossa série, a gente vai elevar o nível lá no teto falando sobre eventos em Python.
eu vou mostrar como fazer o seu código reagir a cliques de mouse e interações do usuário. Vai ser espetacular! Para garantir que ninguém perca esse grande final, eu faço o meu último pedido de hoje. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo do nosso canal. Aqui é o professor Alex Silva, foi uma honra gigantesca compartilhar cada detalhe desse conhecimento com vocês e a gente se vê no próximo nível. Um grande abraço!